Então, pessoal, essa é a segunda questão de 2004 da prova para o ingresso no Corpo de Bombeiros da Marinha. Uma questão teórica, no qual a gente tem que responder esses três itens. Que é basicamente o que? A diferença de proteção, desse tipo de proteção aqui. O que é proteção completa, limitada e parcial. E a diferença entre os cabos retos e os cabos curvos. Basicamente isso aqui que a gente tem que responder. Então, vamos lá. A proteção interna, os cabos de proteção eles se encontram no interior do elemento estrutural e eles podem ser do tipo aderente ou não aderente. É basicamente essa a definição do que seja uma proteção interna. Proteção interna com aderência inicial, ela é o que? O pré-alongamento da armadura ativa ela vai ser feita utilizando esse apoio independente do elemento estrutural. Ou seja, eu tenho meu elemento estrutural aqui, eu tenho apoios externos ao meu elemento, no qual eu coloco minha armadura ativa, estico ela, concreto meu elemento, depois de ele conseguir a resistência adequada, a gente solta a armadura, ela vai aplicar a proteção no elemento estrutural, depois a gente corta esses cabos aqui. E a aderência, a ancoragem, desculpa, no concreto, ela vai ser realizada apenas por aderência. Como vai ser mostrado nos próximos slides, alguns elementos, a ancoragem ela é localizada em determinados pontos. Nesse tipo aqui de aderência inicial, a ancoragem é por aderência entre a armadura ativa e o concreto. Proteção interna com aderência posterior, como é que funciona? O pré-alongamento da armadura ela é realizada após o endurecimento do concreto. Eu coloco minha armadura ativa no elemento estrutural, concreto ele. Então, posteriormente, a gente vai esticar os cabos, que vai protender os cabos. E a minha aderência a gente vai obter com a injeção de nata de cimento nas bainhas. Depois de protender os cabos, a gente coloca aqui por esse duto aqui nata de cimento. E aí a gente consegue garantir a aderência do elemento da armadura ativa ao concreto. A proteção interna sem aderência é o que a gente mais utiliza em lajes. O meu pré-alongamento ele é realizado após o endurecimento do concreto e não vai existir aderência entre o cabo de proteção e o concreto. A aderência, a ancoragem, ela só vai ser em alguns pontos externos à laje, que vai ser o local onde a gente usa para... É como se fosse basicamente essa placa aqui, só que na laje, nas laterais. Então a gente puxa a armadura e ali que está localizado toda a ancoragem da minha armadura ativa. Por isso são locais que tem que ter muito cuidado para não furar em algum tipo de reforma, porque é ali que está garantido que minha armadura de proteção esteja ancorada. A proteção externa, os cabos estão localizados externamente ao elemento estrutural e são do tipo não aderentes. A aderência ela vai ocorrer apenas na ancoragem dos apoios, ou seja, esses pontos aqui de ancoragem. A proteção completa é basicamente o que? Eu tenho minha seção de concreto, eu tenho a minha armadura de proteção e a força de proteção. Vai gerar um momento devido à proteção e depois de somar todas as parcelas devido à carga, compressão da armadura, momento devido à armadura de proteção, a minha seção ela vai estar inteiramente comprimida. Eu não vou ter tração em local algum. Na produção limitada, a ideia é a mesma, só que o que acontece? Eu posso ter um certo grau de tração na minha seção. Só que na proteção limitada, essa tração ela é inferior de tal forma a não abrir fissuras, ou seja, ela é menor do que a resistência do concreto à tração. Na produção parcial, a ideia é a mesma, só que pode vir a apresentar fissuras. Ou seja, a minha tensão na parte tracionada, ela vai ser maior do que a resistência do concreto à tração. Mas a ideia é a mesma. Basicamente são o quê? São
é um caso específico do outro. E os cabos curvos, como eu tinha mencionado no item C, qual é a diferença? É basicamente que eles equilibram melhor a distribuição de momentos na estrutura. Então eu peguei como exemplo isso aqui, eu tenho uma viga bem apoiada, com carregamento distribuído, e isso aqui seria o meu momento fletor. Com o cabo curvo, como pode ver, eu vou gerar esse tipo de diagrama momento fletor devido à proteção. Somando um com o outro, vou ter basicamente o que? Zero. Ou seja, minha viga vai estar sem solicitação de momento nenhuma, praticamente. Com os cabos retos, o que acontece? Eu vou ter um momento constante. Então, eu não consigo equilibrar de uma forma otimizada os momentos na minha estrutura. Quando for somar as parcelas devido ao carregamento, devido à proteção nesse caso, por mais que eu consiga zerar aqui no meio, as minhas extremidades elas vão ter um momento atuante. Então, vai ser necessário às vezes colocar o que? Algumas armaduras de construtivas até, ou até mesmo ter que calcular para absorver esse momento negativo aqui devido à proteção. Então, pessoal, basicamente isso essa questão. Espero que tenham entendido. Ela não é uma questão difícil. Qualquer dúvida, pessoal, também pesquise, que proteção é um assunto um pouco chato. Então é isso, pessoal. Até mais.